Segundo bloco da entrevista com o craque Marcelo Gianúbilo, diretor de marketing esportivo da Figure 360. Marcelo, eu ia te perguntar sobre o mercado promocional. Uma vez teve aqui o João de Simone, o Papa da promoção no Brasil. Perguntei para ele o que um lojista pequenininho tem que fazer na crise, né? Ele falou, põe uma faixa na porta, faça alguma coisa. Uma faixa já ajuda. Porque se você não falar nada para o teu cliente, ele vai achar que você não quer vender. Verdade. O que você acha que mudou naquela crise famosa de 2009 para agora, em véspera de Copa do Mundo e véspera de Olimpíada? No fundo, os profissionais são os mesmos, as empresas são as mesmas, mas o que mudou? É verdade. E eu peguei essa crise exatamente quando eu virei prestador de serviços, virei publicitário de cliente. Eu tive nesse furacão. O que a gente percebeu é que houve uma entrada muito grande, né, da classe emergente, como você colocou bem no primeiro bloco, mais de 40 milhões de consumidores. Então, as empresas tiveram que se especializar nesse segmento de clientes. Então, você vê as grandes empresas cada vez mais olhando esse tipo de mercado. O que aconteceu é que a gente está percebendo cada vez mais no mundo do marketing é que o dinheiro está cada vez migrando, está mais equilibrando, saindo do ATL e indo para o BTL. Hoje já tem um mundo... Explica para os nossos o que é ATL. ATL é tudo que é propaganda, né? Tudo que a gente chama de mídia. E BTL é tudo que é não-mídia, tudo que não é o que aparece na televisão. E a gente sabe, né? Os marqueteiros, os clientes gostam muito mais. A gente chama que a promoção é o patinho feio, né? E todo mundo gosta muito mais de ver o programa de televisão, o anúncio, que é a coisa mais nobre. Mas a promoção... As verbas são bem divididas agora. São bem divididas. Hoje no mercado internacional já está meio a meio isso. E está tendo uma tendência cada vez maior para o mercado de marketing esportivo, para o mercado de entretenimento, para o mercado do showbiz. E o Brasil entrou nesse sentido. Então você estava perguntando. As agências se especializaram nesses segmentos. A Figure 360 montou uma plataforma de esportes agora para atender esse mercado que não é uma bolha, né? O Brasil vai aí ter com essa economia estabilizada que está agora e mais essa possibilidade. É a terceira vez que um país cedia ao mesmo tempo Copa do Mundo e Olimpíadas. Isso aconteceu com a Alemanha e aconteceu com os Estados Unidos. Isso não é por um acaso. Não é por acaso que a Copa do Mundo de 2020 vai ser nos Emirados, no Bahrein, né? Não é por acaso que a outra Copa foi na África do Sul. Então o mercado está mesmo focado para o BRIC. E nesse contexto, Décio, a gente está cada vez mais se especializando e criando maneiras de as empresas aproveitar esses consumidores, aproveitando os patrocínios que eles têm, as ações que ele tem, e não fazendo só a parte, como você citou, do Itaú, né? O Itaú não tem mais só o vamos jogar bola na televisão. O Itaú patrocina a seleção brasileira. O Itaú, por exemplo, tem uma ação muito grande de endomarketing com os funcionários, tem campanhas de incentivos baseadas no futebol, e a gente presta para eles um serviço muito grande nesse contexto. Então, o que a gente percebeu depois dessa revolução que houve depois da crise de 2009, é que o mercado está bastante aquecido. Tem muita agência nova, nós temos mais de 2.000 agências de promoções e eventos, é uma coisa enorme. Esses grupos estão se fortalecendo com a entrada de grupos estrangeiros no Brasil, porque o dinheiro está aqui, está tendo, né, uma migração de grandes executivos para o Brasil para trabalhar aqui. As plataformas das empresas estão se baseando do Brasil para fora e fazendo alguns alinhamentos de campanha também. Então a gente percebe cada vez mais os diretores de marketing das empresas se preocupando muito em montar áreas específicas dessas disciplinas. Então você sempre vai ver lá um gerente de eventos, um gerente de marketing esportivo, um gerente de marketing cultural, procurando cada vez mais, através de pesquisas, entender esses consumidores. Você estava perguntando como está fazendo, quais são os seus hábitos de consumo, onde compra, por que compra, a relação de conveniência e conforto, para que a gente consiga saber maximizar o investimento dos anunciantes. Principalmente aquela relação que o pessoal fala muito, né, Décio? Para cada dólar que você coloca na publicidade, você tem que ter $1 de ativação. Para cada dólar que você coloca no patrocínio, você tem que também ter $1 de ativação. Então a preocupação não é quanto de dinheiro você tem na promoção, é como utilizar esse dinheiro de maneira ótima e colocando cada vez mais métricas para mostrar o retorno dos investimentos para os anunciantes. E as métricas são cada vez mais importantes. Eles querem saber, olha, quanto eu ganhei nisso, não é isso? Ou seja, em termos de redes sociais, o número de seguidores, número de page views, número de aumento da base instalada disso, ou seja, na parte quando você faz os eventos, quantos leads você teve, quantos negócios você fez. Então, antes de você fazer o evento, você já define com o teu cliente quais são as premissas que ele quer adotar naquele evento. E você vai medir depois
o retorno, o ROI, que todo mundo fala, o retorno sobre investimento, cada vez mais. Então, hoje não se faz mais por só, vamos fazer um jantar, ou vamos fazer um evento, ou vamos fazer uma convenção. Tudo isso está dentro do policy, do plano de marketing e sempre muito alinhado com a estratégia da empresa. Para explicar um pouquinho mais, você trouxe um filme aí de atividades, né? Sim. Nós vamos mostrar alguns eventos que vocês já fizeram. Eu queria destacar para o internauta o primeiro filmezinho, que é o navio da Claro, o navio de verão. Você me explica, porque vocês pegaram um cargueiro, é isso? Isso. Reformaram o cargueiro? Isso. Só, né? Uma agência de propaganda reformou o cargueiro, só? Só. Reformou o navio. É. E pôs para rodar fez uma festa dentro dessa coisa toda. Exatamente. Então vamos rodar o filme e você lá. explica em cima cada uma das atividades. Tá legal. Bom? Vamos lá. É um prazer. A Claro chegou para nós com um problema e a gente sempre adota da seguinte maneira, né? A gente não está preocupado em qual disciplina vai fazer. Nós estamos preocupados em solucionar o problema do cliente. Então, a Claro tinha uma necessidade de falar com o consumidor final e com a sua relação de B2B também, com seus principais fornecedores e todos os stakeholders. Nós pegamos um navio cargueiro, embalamos eles de Claro e colocamos dentro desse navio uma academia, uma discoteca com rave, plataformas de experiência de marca com os produtos da Claro e campanhas de incentivos e campanhas de promoção que faziam com que os consumidores que faziam parte dos clubes de relacionamento da Claro poderiam participar desse evento. E a mesma coisa... Quem participou foram os clientes direto. Clientes direto. Os que não eram clientes tinham que se tornar gerar lead para poder ser cliente, como também os seus principais parceiros. Fizemos para a Red Bull uma série de eventos, como o Red Bull Racing, fizemos o triatlo no Red Bull, fizemos algumas ativações importantes para eles nas ações. A Red Bull, como eu falei, tem uma das maiores plataformas de marketing esportivo de conteúdo do mundo em termos de marketing esportivo. É um cliente importante que a gente considera bastante e sempre procura a inovação, né, Décio? A Red Bull não faz nenhum evento que não seja só dela, que não seja proprietário dela. Então, nós estamos sempre tentando pensar em algo novo para poder. E fizemos também, no ano de 2008, que é onde se encerrava a etapa da Fórmula 1, fizemos no estádio do Morumbi o primeiro painel 360 graus com festa de encerramento da Fórmula 1 para a Red Bull. Com o Fernando Abreu, com a escola de samba de final, uma grande festa. Aqui está passando algumas coisas do Itaú. O Itaú é um cliente que a gente atende várias bandeiras dentro do banco. A gente faz todas as convenções do banco, toda a relação com empresas e estamos agora fazendo algumas ações de marketing esportivo para o banco, algumas ações de marketing cultural também, sempre trabalhando o público de PJ do cliente, são clientes de empresas, clientes pessoa física e clientes institucionais do banco. Convenções em diversos estados, ou seja, desde o convite até seleção de palestrantes como o Bernardinho, está muito em voga agora a parte de stand-up comedy também, a gente usa bastante isso. Na época da fusão do Itaú com o Unibanco, nós fizemos também todo o trabalho conjunto com eles. Nike também é um cliente importante e faz algumas coisas com a gente. Nós fizemos com eles o lançamento dos uniformes do Corinthians e do Flamengo, lançamento de camisas retrô do Flamengo também, a relação com o trade também, junto com a Centauro, numa parceria onde tinha toda a exposição de produtos do Corinthians dentro das lojas. Fizemos para a Nike também, 3 anos seguidos, o Nike 10K. É uma corrida super importante que Ou seja, a gente está vendo vários eventos aí, a gente volta no terceiro bloco com algumas coisas mais que a gente tem muito espaço. Você trabalhou também voltado ao trade, né? A área de vendas. Hoje, com um mundo muito competitivo e os insumos são os mesmos, né? Por exemplo, uma TV, a Sony está com dificuldades por causa do coreano. Pela primeira vez no Brasil, as duas marcas mais admiradas de automóvel no Brasil são 2 carros coreanos. Há 10 anos atrás ninguém compraria um carro coreano. Nisso, é verdade. É o Hyundai e Kia. E a Kia. Por causa do design, né? E hoje, tantas ações. A propaganda, evidente, funciona. Assim como rádio, TV, internet, funciona tudo. O rádio funciona, a TV funciona, jornal, revista. Promoção, você está dando uma aula aí de como fazer direito, né? Não é só querer fazer uma convençãozinha. Ações no trade também funcionam, né? Porque na hora de decidir, ele vê a propaganda, ele vê a promoção, participa de um evento da Claro, tal, aí vai na hora da compra e tem um outro de preço menor. Como é que funciona a cabeça do consumidor? Ele é tão bombardeado com informações, né, diversas, né? Desde a propaganda, sim, passando por evento, agora vai na compra, tem um mais barato e mais bonito lá. E aí? Como é que faz? O que a gente costuma trabalhar com essa parte de trade, que é muito importante, é a parte de inteligência. A
a gente sempre está no cliente tentando estudar quem é esse consumidor. Então, muita pesquisa de mercado, sabendo como é que está o estágio da marca na cabeça do consumidor. E Décio, sempre é importante lembrar, se você não tiver na cesta de consumo do consumidor entre primeira, segunda ou terceira opção, você está fora. Então, marcas, por exemplo, como o Samsung, quando a gente começou a trabalhar, eram quarta ou quinta opção na cabeça do consumidor. O que a gente está fazendo é junto com as... Outra marca coreana. Outra marca coreana, por coincidência. LG também. LG, brigando com marcas como Sony, como Panasonic, como a própria Apple. Se a gente for falar da parte de mobile, por exemplo, que a gente atende lá. Então, o que a gente procura fazer é trabalhar junto com a agência de propaganda deles, saber qual é o DNA dessa marca e tentar botar na cabeça do consumidor, como o produto está muito commodity, né? Os tablets são parecidos, né? Os celulares são parecidos, mas você tem algumas tribos partindo para algum tipo de produto, né? O produto aspiracional de celular sempre é o Apple, mas o Apple não é no Brasil o mais vendido, é um produto aspiracional. Os tablets da Samsung, os tablets dos concorrentes, são produtos mais com um poder aquisitivo mais de acordo com os targets que trabalham. Então, o que a gente tenta fazer é experiências de marca para os clientes no trade, né? A gente pode falar tanto de consumidor final, como também o consumidor que compra o produto para revender para o consumidor final, em que a gente tenta mostrar para o cliente as funcionalidades, a conveniência e o conforto através de ativações de propriedades. Então, por exemplo, nós temos para a Samsung agora nos shopping centers, espaços do Galaxy Note em que o cliente podia sentir o aparelho, trabalhar, fazer um test drive com o aparelho e saber comparar. Porque aí quando ele tiver preço semelhante, né, produto semelhante, ele vai tentar comprar o que aquela marca pode passar. Então a gente está procurando passar o dia a dia, o que é ser um cliente Samsung. E aí você começa a botar aquela questão de Love Marks. A Samsung quer se tornar uma Love Marks. O que é o Love Marks? É uma marca amada pelo consumidor, como é uma Nike, como é uma Adidas, mas como a é uma cabeça do Coca-Cola. consumidor é um negócio, né? Nós também temos o nosso lado de consumidor. É uma coisa séria. Né? Teve aqui um executivo, eu não lembro agora o nome, ele estava falando da venda de um imóvel, de um prédio, apartamento de frente e de fundo. O de fundo é um pouquinho maior, até dava de fundo para uma montanha. E o da frente para a avenida, para a praia e tal. E o do fundo não estava vendendo nada. Não estava vendendo, só vendeu de frente. Aí, qual foi a estratégia deles? As pessoas falaram, por que não vende? Porque isso é mais caro. Como assim mais caro? Isso é mais caro porque é de frente para a montanha, é mais tranquilo, não tem barulho. Vendeu tudo. Tudo. Só com um sinal que era mais caro. Ou seja, a cabeça do consumidor tem que ser estudada até nesse nível. Mas terminou o segundo bloco também, Marcelo. Nós vamos agora, você clica aí no nosso portal, o terceiro e último bloco dessa excelente entrevista com Marcelo Gianúbilo, que é diretor de marketing esportivo da Figure 360. Até já.